E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre os peixes. Vamos começar falando sobre as características gerais. Os peixes, eles apresentam uma grande variedade de formas e também de tamanhos. Eles são aquáticos e há espécies que vivem em água doce, outras que vivem em água salgada. Embora seja um grupo bastante diversificado, algumas características são compartilhadas pela maioria das espécies e eu vou comentar algumas com vocês. A pele dos peixes, ela secreta um muco que lubrifica a superfície do corpo do peixe e ajuda ele no deslocamento na água. A respiração da maioria dos peixes ocorre por meio de brânquias, que são ali estruturas ricas em vasos sanguíneos e são especializadas na realização das trocas gasosas com a água, como vocês podem ver nessa imagem. Na respiração branquial, a água entra pela boca, é direcionada para as brânquias, que são recobertas por uma estrutura óssea, o opérculo, e sai pela abertura branquial. A troca de gases ocorre quando a água atravessa as brânquias e o gás oxigênio dissolvido na água passa para o sangue nos vasos sanguíneos e o gás carbônico trazido pelos vasos sanguíneos é liberado na água que sai pela abertura branquial. Eu sei que é um pouco confuso, se você precisar volta um pouco e faz algumas anotações para depois ficar um pouco mais claro, tá legal? Agora voltando a um grupo de peixes que além de brânquias apresenta pulmões rudimentares. Eles são os peixes pulmonares e também são chamados de dipnóicos. Os peixes também apresentam nas laterais do corpo uma estrutura sensorial, a linha lateral. E com essa linha lateral, os peixes captam as vibrações aquáticas, possibilitando a percepção do movimento e também da direção das correntes ou de algum outro corpo em movimento ali por perto. E o sistema circulatório dos peixes possui apenas duas cavidades. Um átrio, que recebe ali o sangue pobre em gás oxigênio, e um ventrículo, de onde o sangue ainda pobre em gás oxigênio é bombeado para as brânquias e daí ele vai para o restante do corpo. Assim, o sangue ele passa uma única vez pelo coração em cada ciclo. Além disso, os peixes geralmente são ectotérmicos, ou seja, eles dependem de fontes externas de calor para regular a temperatura dos seus corpos, que em geral varia ali de acordo com a temperatura do ambiente, ou seja, varia de acordo com a temperatura da água, porque esse é o ambiente dos peixes. Os sexos dos peixes normalmente são separados, mas também há espécies hermafroditas, ou seja, com os dois sexos. Geralmente, as células sexuais são liberadas na água, portanto, a fecundação acaba sendo externa, mas os tubarões, as raias e alguns peixes ósseos apresentam fecundação interna, ou seja, as células sexuais se unem dentro do corpo da fêmea após a copulação. Agora falando sobre a diversidade dos peixes, existem cerca de 27 mil espécies de peixes que são ali classificados em dois grandes grupos. Peixes cartilaginosos, que são ali caracterizados pela presença de esqueleto cartilaginoso, sem tecido ósseo, e peixes ósseos, caracterizados pela presença de esqueleto ósseo e também com cartilagens. Vamos começar falando sobre os peixes cartilaginosos. Há cerca de 1000 espécies nesse grupo e elas são distribuídas tanto em ambientes de água doce quanto em ambientes de água salgada. Tá bom, e quais são as principais características? É sobre isso que vamos conversar agora. Eles apresentam um esqueleto de cartilagens duras, semelhante a ossos, e a sua pele ela é revestida por escamas placoides, chamadas ali de dentículos. Não se apegue tanto aos nomes, o importante é você entender toda essa estrutura. Além disso, eles possuem nadadeiras rígidas, bem firmes ali junto ao corpo. Além disso também, eles não apresentam bexiga nadatória, que é aquele órgão em forma de bolsa que armazena o gás. E também eles tendem a afundar quando param de nadar. Por isso, o fígado desses animais acumula óleo, que é menos denso que a água e auxilia na flutuação. Mesmo assim, muitos tubarões nadam quase incessantemente a fim de controlar ali a sua posição sob a água. Porque pensa, se ele parar de nadar, ele vai começar a afundar. Ou seja, ele nada quase durante toda a sua vida, só para em alguns momentos ali, mas logo ele já tem que voltar a nadar. As brânquias, elas se abrem normalmente em 5 orifícios verticais, bem alongados, mas também pode acontecer de ter 6 orifícios. Nos tubarões, esses orifícios eles se situam em ambos os lados da cabeça, enquanto as raias estão na região ventral. Um outro ponto muito importante dessa categoria de peixes é que eles são carnívoros e geralmente eles se alimentam de peixes, crustáceos e lulas.
Mas como sempre tem aquela exceção, existem espécies como o tubarão-baleia, que é o maior peixe conhecido, que se alimenta ali de organismos planctônicos, e as raias acabam se alimentando de animais duros, como por exemplo os moluscos e os crustáceos. A fecundação desses animais ela é interna e os machos eles apresentam uma modificação em uma de suas nadadeiras, a nadadeira pélvica, chamada de clasper, que é utilizada para a sua reprodução. Além disso, eles podem ser ovíparos, ovivíparos ou vivíparos. E as fêmeas geralmente têm poucos filhotes. Na verdade, são algumas dezenas. Pode parecer muito, mas acredite, quando comparado a outros peixes, os peixes ósseos, não é quase nada. Agora, para finalizar essa nossa aula, vamos falar sobre os peixes ósseos. Há uma enorme variedade de peixes ósseos, mais de 20 mil espécies, que vivem em praticamente todos os ambientes aquáticos. E para fazer bem semelhante aos cartilaginosos, vamos falar sobre as características principais desses peixes. Eles apresentam um esqueleto com ossos calcificados e também com cartilagens. A sua pele ela é mucosa, como já conversamos, e ela é revestida por escamas e as nadadeiras do corpo têm forma e posição bem variadas. Além disso, eles apresentam bexiga natatória, controlando o volume de gás contido dentro da bexiga. E os peixes ósseos, eles podem regular a sua flutuação em diferentes profundidades. Isso permite uma movimentação com menos gasto de energia. Agora, falando sobre a respiração, ela é feita por meio de brânquias, como também já conversamos. Essas brânquias têm um número variável e ficam protegidas sob um osso grande em forma de lâmina, que é o opérculo. Os peixes ósseos, eles conseguem bombear a água para as brânquias, mesmo sem se mover. E também abrindo a boca, eles engolem a água que vai para as brânquias e depois ela sai pela abertura branquial quando o opérculo é comprimido. Por fim, a alimentação também é variável. Existem espécies carnívoras, herbívoras e onívoras que podem se alimentar de animais e também de vegetais. Na maioria das espécies, os peixes ósseos têm sexos separados e a fecundação ela é externa. Além disso, eles são ovíparos, ou seja, eles depositam no ambiente algumas dezenas de milhares de ovos e é assim que eles se reproduzem. Então pronto, finalizamos essa nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu sei que é uma aula bem confusa, tem muitos detalhes, mas o mais importante é vocês entenderem a estrutura, a forma como tudo isso acontece, as principais diferenças entre um grupo e outro. Então assim, não se apegue tanto aos nomes, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado, como eu já falei, e até a próxima!